Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e essas últimas polêmicas no São Paulo, que já estreia no Paulistão nesse domingo fora de casa contra o Mirassol. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! E agora já tem data marcada para a votação do impeachment do presidente no Conselho Deliberativo na próxima quarta-feira, dia 14 de janeiro, a partir das 6h30 da tarde, em formato presencial. Quais são os próximos passos para o impeachment do Casares? Primeiro, o Conselho Deliberativo vai votar e, para que o impeachment seja concretizado, 2/3 do Conselho precisam votar a favor da saída de Júlio Casares. Ou seja, o Conselho do São Paulo tem 256 membros. Desses 256, cerca de 170 precisariam votar a favor da saída, da destituição de Júlio Casares da presidência do São Paulo. Assim, o vice-presidente, Arrim Assis, assumiria o cargo e aí uma nova votação, dessa vez com os sócios do São Paulo, aconteceria para que o impeachment de Júlio Casares seja ratificado ou então para que Casares possa retomar o seu cargo, a sua função à frente do tricolor. O processo é um pouco complexo, mas Casares está cada vez mais pressionado, mais desprestigiado, inclusive por aliados políticos, embora o Conselho Consultivo tenha dado um parecer favorável ao presidente. Dos 9 membros do Conselho Consultivo, apenas um votou a favor do impeachment ontem, que foi o conselheiro José Carlos Ferreira Alves. Os outros 8 membros, muitos deles ex-presidentes, como Leco, Carlos Miguel Aidar, alegaram que não há base jurídica para que Júlio Casares deixe a presidência do São Paulo, mas o processo segue, o processo de impeachment está mais vivo do que nunca e Júlio Casares está longe de garantir a sua permanência na presidência do São Paulo. Já já eu estou de volta para trazer mais informações do tricolor, dessa vez sobre mercado da bola. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Ter mais de 170 votos, eu acho meio difícil, hein? Eu acho meio difícil mais de 170 votos aí para tirá-lo. Agora, eu não lembro a última vez que teve um impeachment aí no São Paulo. Se não é, se eu posso estar enganado, pode ser a primeira vez. Eu acho que seria inédito. Então, é algo assim que, dentro do São Paulo, para acontecer tudo isso, olha... As investigações estão acontecendo, né? Polícia Civil aí fazendo toda a investigação em relação ao presidente Júlio Casares, familiares também, a gente tem que aguardar tudo isso. Agora, de fato, tudo isso que está acontecendo vai afetar a eleição presidencial no São Paulo, que acontece esse ano ainda, em 2026. O Casares, como disse aí o Marcelo Bassett, perdeu muito apoio político, muito apoio político. A gente teve recentemente o Belmonte saindo da diretoria do São Paulo, enfim, mudanças importantes, o Belmonte vindo a público dar a versão dele sobre a saída dele do São Paulo. Eu entendo que o Júlio Casares não vai conseguir fazer o sucessor agora nessa eleição de 2026 e a oposição, que estava muito fraca no São Paulo, se engrandece, se fortalece com tudo isso que está acontecendo. Vamos chamar então novamente aqui o Marcelo Bassett, porque eu quero saber mais de São Paulo, porque ele prometeu o mercado da bola. Eu quero saber que mais que você separou pra gente, Bassett? Pois é, a política do São Paulo tem tomado conta do noticiário do clube, mas a diretoria tem se movimentado para reforçar o elenco para a nova temporada e o volante Alan do Flamengo está na mira do tricolor. O tricolor, que não tem um grande orçamento para investir em reforços, busca a contratação por empréstimo com opção de compra fixada, mas o Flamengo está um tanto quanto receoso em relação à possibilidade de não receber a compensação financeira desejada por esse empréstimo, porque sabe da grave crise financeira pela qual o São Paulo atravessa. Até por isso, o Flamengo tentou envolver Marcos Antônio nessa negociação, porque o Marcos Antônio é um jogador que interessa ao Flamengo, uma peça-chave do técnico Hernan Crespo, e o que eu apurei é que a diretoria do São Paulo fechou as portas para a possibilidade de perder Marcos Antônio, porque sabe da importância do jogador para o elenco do técnico Hernan Crespo. Mas é claro,
pela crise atravessada pelo São Paulo, se o Flamengo fizer uma boa proposta, uma proposta extremamente vantajosa do ponto de vista financeiro, aí sim a diretoria do São Paulo admite que pode ter negócio, mas pela circunstância atual, eu diria que a saída do Marcos Antônio do São Paulo para ir para o Flamengo, por enquanto, é um tanto quanto improvável. A grave crise financeira do São Paulo é tamanha que o Lucas Ramon, lateral do Mirassol, que tem um acordo com o São Paulo, um pré-contrato com o São Paulo, ainda não se apresentou ao clube porque o São Paulo não quer pagar uma compensação para o Mirassol liberá-lo antecipadamente. O Lucas Ramon tem contrato até abril com o Mirassol. A ideia do São Paulo era tê-lo já no início da temporada para participar da preparação, para conhecer melhor o esquema do técnico Hernan Crespo, mas por causa dessa dificuldade financeira, o São Paulo vai ter que esperar Lucas Ramon até abril. Portanto, a situação não é nada fácil, mas o São Paulo vem usando e abusando da criatividade para tentar se reforçar, visando a temporada de 2026, amigos. Obrigada, Vacégio, pelas informações. Agora sim, de campo, né? Uma coisa chama atenção, você não tem um dinheiro ali para antecipar a vinda desse jogador, não chama? O que acontece, Marino? O Bacégio acabou de dizer aí, o São Paulo está usando e abusando da criatividade, né? E tem que fazer isso mesmo, e o São Paulo está até indo além. Ele quer contar com o poder da amizade, o poder do convencimento, o poder de tudo, para tentar contratar jogadores, porque não tem dinheiro. Então, assim, como é que você quer contratar, como é que você quer formar um time forte no futebol de hoje sem dinheiro? É muito complicado, ainda mais você convencer um gigante como o Flamengo, que tem muito dinheiro. Deixa eu pegar o Alan aí a gente conversa de uma melhor maneira, compõe aqui com o jogador. O Flamengo não quer isso. O Flamengo quer dinheiro para poder investir em outros jogadores para reforçar ainda mais o próprio elenco. Você faria? E até enfraquecer o time adversário. Claro. Você vai tirar o Marco Antônio, que hoje é um dos principais jogadores de São Paulo, para trazer o Alan, que estava na reserva? Era isso que eu ia perguntar. Vocês fariam isso? Eu Claro não faria. que não. Eu não faria. Loucura. E outra coisa, é aquilo que nós estávamos falando do Corinthians aqui. Você vai contratar um jogador do Paraguai para ser o reserva do Rafael e o garoto da base. Será que ele está lá há 5, 6 anos, não tem competência para jogar um campeonato paulista? E a garotada aí se classificando e mostrando que são capazes. Então, eu acho que não tem dinheiro, usa o que tem. Usa o que tem, depois não cobram. Nós não temos dinheiro, nós vamos usar o que nós temos aqui, o torcedor fica até mais confortável, não vai pegar tanto no pé, agora ficar prometendo, fazendo coisas para inchar grupo, isso não é legal. Para mim, sabe o que eu faria? Colocaria o Marcos Antônio numa casinha, trancaria ele lá dentro, deixaria só quando vai jogar os Jogos de São Paulo, põe para fora. Pelo amor de Deus, não deixa ele sair. Se não, se for para vender o Marcos Antônio por uma grana boa e aí vir pegar essa grana e contratar, beleza. Agora para trocar pro Alan não dá. Parece que deu uma clareada na questão do Alan, volante do São Paulo, reportagem do Valentim Furlan. Volante do Flamengo, né? Do volante do Flamengo. O Valentim Furlan falou que o Flamengo está aí avaliando a possibilidade e tal. O Flamengo quer garantias de que o São Paulo não vai dar um calote no Flamengo. E então pode ser que haja o encaminhamento dessa contratação. Não sabemos em que condições. O que o São Paulo quer é o empréstimo. Não sabemos se o Flamengo vai querer. Então, me dá o Marcos Antônio que eu dou o Alan. Aliás, eu achei que você introduziu assim, no meio disso tudo tem um time de futebol. Eu achei que é mais ou menos isso. Então, tem essa possibilidade. É isso, Arnaldo? Bom, eu acho a possibilidade remota por diversos motivos. De novo, assim como no ano passado, agora com mais gravidade, evidentemente, o São Paulo, dos 20 clubes da Série A, é o que menos tem condição de ir ao mercado. Financeira e agora também moral. Né? Vamos fazer uma comparação com o Mirassol, que é o adversário do São Paulo. O São Paulo contratou o Danielzinho no Mirassol. Putz, tirou o melhor jogador do Mirassol, capitão. O Mirassol já contratou 11 jogadores depois. Eles perderam o Danielzinho. 11. Todos que jogaram a Série A do ano E passado. alguns com direito econômico e tudo. Todos que jogaram a Série A do ano passado. Você tem o Mirassol, claro, vai disputar a Libertadores, tem que se reforçar, mas... É o Mirassol, né? É o Mirassol. Então, o poder de investimento do Mirassol hoje é 800 vezes maior que o do São Paulo. O São Paulo contratou o Danielzinho e o Coronel, o goleiro. Contratou também o Lucas Ramon, pré-contrato com o lateral do Mirassol, que só estará livre em maio se o São Paulo não pagar uma compensação
100 mil reais, coisa do tipo. O São Paulo não tem esse dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro pela trava do FIDIC para investir em jogador de futebol. Continua a mesma coisa. Vamos lá. O cara que está atrás de você aqui, Tirone Casares, se o FIDIC, a contenção, servisse para melhorar a situação financeira do São Paulo, se o São Paulo não tivesse um ralo que escoa dinheiro e tal, seríamos a favor de apertar os cintos. Como é que o torcedor do São Paulo pode continuar pela 4ª janela consecutiva com o elenco com salários atrasados, sem poder de contratação e tudo mais, acreditar numa política de contenção financeira que é exercida... Tem depósito daqui e ali, pingando de um lado para o outro, né? E aí, assim, o Alan não faz parte dos planos do Flamengo. O empresário do Alan põe o cara do São Paulo, o cara é amigão lá. Né? Vai pro São Paulo, bom, vai jogar, não sei o que lá. O Flamengo tem sido implacável com os outros clubes, inclusive com o Palmeiras, que é o principal rival dele. Ou é do jeito que o Flamengo quer, ou não rola. O Flamengo espevinhou o Inter por causa do Thiago Maia, do atraso, até ele conseguir o Vitão, que está sendo apresentado hoje. Eu vou espevinhar esses caras até eles liberarem o melhor jogador deles que eu quero, para perdoar a dívida dele. O Flamengo não vai negociar alguma coisa com o São Paulo se não tiver uma vantagem muito grande. Ou econômica ou esportiva. Então, eu não acredito na contratação do Alan, a não ser que o Flamengo leve algum jogador melhor do São Paulo que o Alan, né? Porque, na teoria, o São Paulo tenta um bote que é bom. O jogador é um bom jogador e deve ser a 13ª opção de meio-campista do Flamengo. Nem é utilizado direito. Tá tudo certo. O problema é que você está tentando tirar de um time que tem dinheiro e que o salário do Alan não muda a vida do Flamengo em nada. Não atrapalha o dia a dia do Flamengo. Se o Flamengo fosse um clube apertado, eu preciso me livrar do salário... O clube, tá bom, o problema é esse, o São Paulo está tentando um cara, aliás, só para lembrar, 3 anos ele custou 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais ao Flamengo, então um empréstimo para o São Paulo seria maravilhoso, a dúvida é se o Flamengo vai querer fazer isso. Né? Você gosta dele? Acha bom jogador? O Palmeiras há uns anos tentou, né? O Palmeiras queria, inclusive foi considerado um erro não ter pegado. Eu vi de fontes graúdas no Palmeiras que a gente errou não pegar o Alan e deixar ele para o Flamengo. Mas é assim, ele não está jogando, né? Não, assim, tem problemas físicos importantes. Como prospecto, assim, eu acho que seria um reforço interessante para o São Paulo, mas tem tanta coisa no meio do caminho, né? Não sei, eu fico olhando a questão do São Paulo, assim, e olhando de fora, né? Não faço a cobertura do São Paulo, mas eu não consigo achar um caminho para o São Paulo a médio prazo sair de todo esse rolo, né? É muita coisa acontecendo, é questão... No campo também, né? O São Paulo teve problemas no campo, teve conquistas, mas nunca uma coisa que é sólida, né? É uma conquista, uma coisa esporádica. Mas o jogador em si, eu acho que acrescentaria muito para o São Paulo. E só uma coisa, a situação do Marcos Antônio, o São Paulo não pode bobear, porque a prioridade é dele, o valor fixado bonitinho, só não pode bobear e perder o prazo para honrar, e ele ser jogador de São Paulo, e aí ele vai fazer o que ele quiser com o jogador, é isso? Se alguém quiser contratar o Marcos Antônio, hoje ele tem que negociar. Nessa negociação, o Flamengo não pode chegar para você, eu tinha que te dar o Alan, você me dá o Marcos Antônio, eu te dou mais um troco aí. Que é o que ele fez com o Inter. Não, então, mas aí qual que é a vantagem do São Paulo também, né? Mas o Flamengo não pode. O Flamengo tá com todas as cartas, o Cassino, tá com tudo. Claro que pode. Só que aí ele não tem que negociar com a Lazio, tem que negociar com o São Paulo. Né? Então, se o Flamengo quiser contratar o Marcos Antônio, ele pode dar o Alan e não um troco, tem que ser um trocão, né? Não, como fez com o Vitão. Que seja, né? que seja. O troco foi o Thiago Maia, mas aí perdão da um Santos descobre outro, né? Não, o Marcos Antônio é o melhor jogador do São Paulo, né? Então é uma situação, né? Pode até o Flamengo prioriza ainda a contratação de um centroavante, de um atacante, mas o modelo de um goleiro. O modelo do Vitão foi 4,7 de euros para matar a dívida do Thiago Maia, mais 4, enfim, deu uns 9 milhões de euros. Então teria que ser alguma coisa meio parecida, no mínimo, né? Exato. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E mesmo após o Conselho Consultivo se posicionar contra o impeachment do Júlio Casares, o Conselho Deliberativo marcou para esse dia 14 de janeiro a votação para o impeachment, que tem que ter pelo menos 2/3 dos 255 conselheiros do São Paulo
para o afastamento do Júlio Casares. E que nem eu sempre falo aqui no canal, eu sou muito a favor desse impeachment do Júlio Casares, porque com tantas polêmicas fora de campo, não dá mais para ele continuar sendo presidente do São Paulo. Agora esses conselheiros também precisam ser cobrados, porque o Júlio Casares vai sair de qualquer forma, seja por impeachment ou no fim do ano que acabe esse mandato. Agora esses conselheiros precisam começar a votar certo, não votar no amiguinho deles ou no indicado do Júlio Casares. O São Paulo precisa mudar, precisa se profissionalizar de vez, ou vai ter que virar SAF, não vai ter outro jeito. Uma SAF séria, como a do Bahia, por exemplo, não como a do Botafogo, que está toda bagunçada. O grande problema é que a gente olha para o lado e vê Palmeiras e Flamengo, que nem são SAF, dominando o futebol brasileiro. Aí fica uma dúvida, será que se o São Paulo não se profissionalizar de vez, daqui 2 ou 3 anos, não consegue disputar de igual para igual com o Palmeiras e Flamengo? Só que a gente vê as últimas notícias e fica difícil de acreditar. E o treinador Hernan Crespo ainda espera pelo menos mais 3 a 4 reforços. Mais um zagueiro canhoto, se possível. Mais um volante, que pode ser o Alan do Flamengo. Mais um meio-campista e também um atacante. E que nem eu já falei aqui no último vídeo, o São Paulo foca muito em trazer zagueiro, volante, lateral, goleiro e se esquece da prioridade, na minha visão, que é um meio-campista, um camisa 10 armador. Até porque os atacantes, o centroavante do time, sofrem muito, né, galera? Porque sempre quem joga por ali, ou é um volante, ou é o Luciano, que é um atacante. Aí fica complicado. Outra posição, na minha visão, que o São Paulo vai precisar é o ataque. Até porque o Rigoni saiu, o Dineno também saiu. E o Caleri, o Rian Francisco e o André Silva, a gente não sabe como vai voltar. Até porque o São Paulo sofreu muito com lesões no ano passado, muito por falta de jogadores e também muitos jogadores veteranos, como o Oscar, por exemplo, que ganhava 1,5 milhão, fora o valor da patrocinadora. O Luiz Gustavo, 700 mil, e ainda ficou muitos veteranos no elenco, como o Wendel, por exemplo, que ganha 1 milhão por mês. O Rafael Tolói, quase 1 milhão por mês. O Lucas Moura ganha quase 2 milhões, mas na minha opinião o Lucas Moura ainda pode render muito com a camisa do São Paulo, por causa disso que eu sempre falo aqui no canal. Do que adianta o São Paulo ficar trazendo esses veteranos livres no mercado, sendo que ganham um alto salário, direito de imagem mais luvas e só fica machucado. Só que a gente pensa, não, no próximo ano o São Paulo vai trazer jogadores mais jovens. Aí abre a janela de transferência, o São Paulo fecha com o Danielzinho e com o Lucas Amon, 2 bons jogadores do Mirassol, só que com 31 anos de idade. E será que eles não vão sofrer muito com lesões? Será que eles vão jogar no time do São Paulo, como jogaram no time do Mirassol? Como foi o caso do Mailton, por exemplo. Estava jogando muito na Chapecoense, chegou no São Paulo, não conseguiu jogar e já foi emprestado. Mas vamos torcer para o Danielzinho e para o Lucas Amon fazer uma boa temporada pelo São Paulo e não sofrer muito com lesões. Mas na minha visão, o São Paulo precisa mudar um pouco, trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo, como o Marcos Antônio, por exemplo. Aí se der certo, compra o jogador. E o São Paulo então já estreia no Paulistão nesse domingo, dia 11, jogando fora de casa contra o Mirassol. No dia 15 vai jogar em casa contra o São Bernardo e no dia 18 fora de casa contra o Corinthians. No dia 21 em casa contra a Portuguesa e no dia 24 fora de casa contra o Palmeiras. E desses 5 primeiros jogos, 3 vão ser muito difíceis, porque vão ser fora de casa contra o Mirassol, o Corinthians e o Palmeiras. E o São Paulo já estreia pelo Campeonato Brasileiro no dia 28, jogando em casa contra o Flamengo. No dia 31 vai jogar em casa novamente, agora contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Então essa temporada tende a ser muito difícil, porque vai emendar Campeonato Paulista com Campeonato Brasileiro. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!